O populismo, como o próprio nome já diz, é um exercício de poder através de uma combinação de plebismo com autoritarismo e dominação crismática. Ou seja, um contato direto entre massa popular e o líder político, no qual este líder usa o vínculo emocional e não racional com o povo. O primeiro presidente populista da América Latina foi Marechal Eurico Gaspar Dutra. Eu sou o Marechal Eurico Gaspar Dutra, nasci em 18 de maio de 1883 na cidade de Cuiabá. Com 19 anos ingressei na Escola Preparatória e Tática do Rio Pardo, localizado no Rio Grande do Sul. Saí da escola de guerra de Porto Alegre ao protestar contra a campanha de vacinação promovida por Oswaldo Cruz. Aos 39 anos me formei na Escola de Estado-Maior, atuei no combate à Revolução Constitucionalista de 1932, ocorrida em São Paulo. Assim me tornei general de divisão, a maior patente da época. Após a Segunda Guerra Mundial, objetivei a redemocratização do país. Renunciei ao Ministério em agosto de 1945 e após esse período participei da deposição de Getúlio Vargas, em outubro deste mesmo ano. Me candidatei pelo PSD e em 2 de dezembro de 1945 venci as eleições tendo como vice-presidente Nereu Ramos, eleito pela Assembleia Nacional Constituinte de 1946, que permitia reformas na Constituição de 1937. Promovi a abertura política, mas mantive algumas restrições aos direitos dos trabalhadores. Com o salário mínimo congelado, infelizmente aconteceram muitas greves trabalhistas. Em 31 de janeiro de 1951, deixei o governo, mas mantive expectativas de voltar à presidência, que não ocorreu. Em 11 de junho de 1974, este presidente acabou falecendo. E o próximo presidente foi Getúlio Vargas. Eu sou Getúlio Dornelles Vargas, nasci no dia 19 de abril de 1882 na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Fui o presidente que mais tempo governou o Brasil durante 2 mandatos. Fui presidente entre os anos de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Assumi o poder depois de 1930, após a Revolução de 1930, que derrubou o governo de Washington Luiz. Meus 15 anos de governo seguintes caracterizaram-se pelo nacionalismo e populismo. Sob meu governo foi promulgada a Constituição de 1934. Fechei o Congresso Nacional em 1937. Instalei um Estado novo e passei a governar com poderes ditatoriais. Minha forma de governo passou a ser centralizada e controladora. Criei o Departamento de Imprensa e Propaganda para controlar e censurar manifestações contrárias ao meu governo. Persegui os opositores políticos, principalmente partidários políticos do comunismo. Enviei Olga Benário, esposa do líder comunista Luiz Carlos Prestes, para o governo nazista. Também criei a Justiça do Trabalho em 1939. Instituí o salário mínimo, a consolidação das leis do trabalho, também conhecida por CLT. Os direitos trabalhistas são frutos do meu governo, como carteira profissional, semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Investi bastante na área da infraestrutura, criando também a Companhia Siderúrgica Nacional em 1940, a Vale do Rio Doce em 1942 e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco em 1945. Em 1938, criei o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Saí do governo em 1945, após um golpe militar.
Em 1950, voltei ao poder através das eleições democráticas. Neste governo, continuei com a política nacionalista. Criei a campanha do petróleo nosso, que resultaria na criação da Petrobras. Getúlio Vargas morreu em agosto de 1954. Juscelino Kubitschek iniciou sua carreira política em 1934. Em seu mandato presidencial, Juscelino lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado de Plano de Metas, que tinha como o célebre lema 50 anos em 5. Em meu governo, desenvolvi o Plano de Metas, lançado em 1956, que permitiu a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Promovi a implantação da indústria automobilística com vinda de fábricas de automóveis para o Brasil. Promovi também a indústria naval, a expansão da indústria pesada e construção de usinas siderúrgicas e de grandes usinas hidrelétricas, como Furnas e Três Marias. Abri rodovias transregionais e aumentei a produção de petróleo da Petrobras. Com exceção das hidrelétricas, eu não criei praticamente nenhuma empresa estatal. Em 15 de dezembro de 1959, eu criei a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDEND, para integrar a região ao mercado nacional. Também em 1959, rompi com o FMI por não acertar a reforma cambial pedida pelo FMI. Em 1959 e 1960, houve uma crise na obra de construção de Brasília. As verbas haviam acabado e eu entendi que não poderia terminar o meu governo sem construir Brasília. Rompi com o FMI, pois este havia proposto reformas econômicas que não seguiam o modelo de governo. Sendo assim, precisei agir de outra forma, para conseguir o capital para terminar Brasília. Eu emiti títulos da dívida pública e precatórias. Essas consistem em papéis negociados na Bolsa de Valores, para conseguir o capital a curto prazo. Eu vendi esses papéis com um deságio, ou seja, com um preço abaixo do que poderia ser recuperado. Posteriormente, em um prazo de 5 anos. Com isso, consegui o dinheiro para terminar Brasília. Isso, no entanto, fez com que eu fosse acusado de inviabilizar o futuro do governo do país, por aumentar a dívida pública. A construção de Brasília foi, sem dúvida, um dos fatos mais marcantes da história brasileira e do meu governo. No Congresso Nacional, mesmo que a descrença aprovou a Lei de número 2.874, sancionada por mim em 19 de setembro de 1956, determinando a mudança da capital federal e criando a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova CAP. A construção de Brasília foi liderada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Começaram com entusiasmo em fevereiro de 1957. Mais de 200 maquinários e 30 mil operários, os candangos, vindos de todas as partes do Brasil, principalmente do Nordeste do Brasil, exerceram um regime de trabalho ininterrupto, dia e noite, para construir e concluir Brasília, até a data prefixada de 21 de abril de 1960, em homenagem à Inconfidência Mineira. As obras terminaram em tempo recorde, 41 meses, antes do prazo previsto. Já no dia da inauguração, em pomposa cerimônia, Brasília era considerada como uma das obras mais importantes da arquitetura e do urbanismo contemporâneo. Após a retomada da democracia no Brasil, em 1945, eu atuei na presidência da República e fui referência para o Brasil entre os anos de 1956 a 1961. Ao longo da década de 1950, a sociedade brasileira foi industrializada rapidamente, passando de rural a urbana, e essa década foi denominada Anos Dourados. Os Anos Dourados inspiraram um espírito otimista e inovador, consagrando assim o governo de Juscelino Kubitschek. Jânio Quadros. Eu sou o Jânio Quadros e fui um político de carreira polêmica. Eu cheguei à presidência da República de uma forma muito rápida. Em São Paulo, conquistei sucessivamente os cargos de vereador, deputado, prefeito da capital e governador do estado. Tinha um estilo político exibicionista, dramático e demagógico. Conquistei grande parte do eleitorado prometendo combater a corrupção e usando uma expressão que eu fiz: varrer toda a sujeira da administração pública.
Por isso, o meu símbolo era a campanha da vassoura. Eu criei um novo jeito de fazer política. Rompi com a tradição populista de líder político que apenas fala às massas. Eu propunha a identificação com as massas. Eu soube trabalhar a minha imagem melhor do que os outros políticos de minha época. A de um homem simples, de classe média, disposto a enfrentar os poderosos na luta pela moralização. Minhas aparições públicas eram cuidadosamente preparadas para que todos pudessem ver de perto meus hábitos simples, como meus sanduíches de mortadela, minhas caspas ostensivas, meus ternos sempre mal amassados e mal cortados. Afinal, eu parecia ser um homem do povo que acabara de descer do ônibus. Eu nunca estabeleci nenhum vínculo sólido com nenhum partido político. Não era nacionalista nem liberal. Em termos vagos, eu propunha a moralização e o combate à corrupção. Embora eu não mostrasse os meios para alcançá-los, em meus discursos eu dava prioridade, sendo professor de língua portuguesa, à beleza das palavras, porém sem conteúdo algum. Talvez eu tenha sido o primeiro político verdadeiramente moderno na história do Brasil. Foi o político da era da televisão, onde minha imagem era o mais importante. Logo, concentrei-me em assuntos ínfimos como a proibição de rinhas de galo, o uso de lança-perfumes e a utilização de biquínis nas praias. Mas era só para mascarar minha falta de projetos, com medidas altamente polêmicas, sem importância para o país. Ao mesmo tempo, chocava-me contra o Congresso, devido ao não cumprimento com nenhum partido político. Eu tinha um estilo autoritário e exercia através de bilhetinhos, que eram ordens explícitas e manuscritas repassadas aos ministros e ao executivo. Como falhei na política interna, tentei desviar a atenção para a política externa, buscando uma aproximação ao bloco socialista através de relações diplomáticas com a União Soviética, enviando meu vice, o João Goulart, à China, e condenei a agressiva política norte-americana em relação a Cuba de Fidel Castro. E ainda cheguei a condecorar Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais importante medalha nacional. Tudo isso causou grande insatisfação dos anticomunistas e das Forças Armadas. Então, em 25 de agosto de 1961, apenas 8 meses depois da posse de Jânio Quadros, ele renunciou sem dar maiores explicações, alegando ser influenciado por forças terríveis que se levantaram contra ele, sem explicar quais eram. Lázaro Cárdenas. Sou Lázaro Cárdenas del Rio. Fui presidente do México pelo Partido Revolucionário Institucional, no qual governei do período de 1º de novembro de 1934 até 30 de dezembro de 1940. No meu governo, promovi uma grande distribuição de terras, realizei a maior reforma agrária no México. Busquei não reprimir as greves e manifestações operárias. Na estrutura estatal, tive constantes participações nos sindicatos rurais e urbanos. Nacionalizei o subsolo, principalmente o petróleo. Impulsionei a educação popular, ampliei crédito agrícola e apoiei a indústria e o comércio. Criei confederações para representar camponeses e trabalhadores. Na Sociedade das Nações, denunciei os regimes fascistas e acolhi milhares de exilados espanhóis após a Guerra Civil. Pertencia a várias tropas revolucionárias. Já fui nomeado chefe da cavalaria do Exército do Noroeste. Depois, governador interino e chefe das operações militares. Participei de alguns manifestos e, durante a Segunda Guerra Mundial, fui chefe da primeira zona militar do Pacífico. E de 1942 a 1946, fui secretário da Defesa Nacional. Fui uma figura política muito respeitada pela minha postura a favor da soberania e emancipação econômica das nações, e principalmente pela paz mundial. E encerrei minha carreira política quando, em 1955, recebi o Prêmio Lenin da Paz. Cárdenas morreu em 19 de outubro de 1970. Juan Domingo Perón. Fui por 3 vezes presidente da Argentina, promovendo grandes mudanças no país. Eu nasci no dia 8 de outubro de 1895, na província de Lobos, pertencente a Buenos Aires. Com apenas 16 anos, ingressei no colégio militar, onde cheguei a ser subtenente de infantaria, e depois continuei os meus estudos na Escola Superior de Guerra, onde fiquei até 1929. No ano seguinte, participei do golpe militar que derrubou o presidente argentino Hipólito, sendo depois nomeado secretário particular
do ministro de guerra, 5 anos mais tarde, trabalhei como professor na Escola Superior de Guerra e passei um ano como agregado militar no Chile. Durante esse período, publiquei 5 livros sobre a história militar e viajei para a Alemanha e a Itália durante os regimes nazistas e fascista para conhecer melhor os dois sistemas políticos. Encantado com o regime implantado pelo ditador italiano Benito Mussolini, fundei na Argentina o Grupo de Oficiais Unidos, a GOU. Em 1943, este grupo participou de um complô militar que retirou do poder Ramon Castilho. O regime militar assumiu o comando da política argentina nos 3 anos seguintes. Já com minha forte influência, que fui trabalhar como secretário do Trabalho e do Bem-Estar Social, e depois, em 1945, assumi a vice-presidência da nação e tornei ministro da guerra. Pouco a pouco fui ganhando respeito entre a população, principalmente entre as camadas mais baixas, chamadas de descamisados. No dia 9 de outubro de 1945, fui preso e destituído do meu cargo por um levante militar. A minha prisão provocou uma grande crise no governo, com uma intensa campanha popular comandada por líderes de sindicatos e por minha amante, Eva Duarte, popularmente conhecida como Evita, que exigiram a sua liberação. A pressão popular foi tamanha que no dia 17 de outubro de 1945 fui libertado. Nessa noite, sobre a sacada da Casa Rosada, sede do governo argentino, fiz um discurso para mais de 300 mil pessoas, onde iniciei a minha campanha para subir ao poder, prometendo conduzir o povo até a vitória na eleição presidencial. Alguns dias depois, casei com Evita, que também já exercia uma enorme influência na população mais pobre. Com uma violenta e repressiva campanha eleitoral, fui eleito presidente da Argentina em 1946, com mais de 56% dos votos. Meus 6 anos de governo foram marcados por medidas de grandes transformações, com a estatização das ferrovias, empresas de telefonia, do petróleo e companhias de eletricidade. Além disso, ocorreu um grande crescimento da indústria do país, com a redução das importações, e os trabalhadores ganharam direitos à aposentadoria, férias remuneradas, cobertura de acidentes de trabalho e seguro médico. Em 1º de julho de 1974, Juan Domingo Perón morreu de infarto fulminante, sendo sucedido por sua esposa Isabelita Perón. Assim como Getúlio no Brasil, Perón marcou a política argentina. João Belchior Marques Goulart. Nasci na cidade de São Borja, estado do Rio Grande do Sul, em 1º de março de 1918. Iniciei minha atividade política no Partido Trabalhista Brasileiro, fundador dessa agremiação em São Borja e presidente do Diretório do Rio Grande do Sul. Fui eleito deputado estadual e deputado federal, renunciando o mandato para assumir a Secretaria do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul. Fui deputado federal pelo PTB de Rio Grande do Sul, ministro do Trabalho, da Indústria e do Comércio do governo de Getúlio Vargas e presidente nacional do PTB. Candidatei-me ao Senado em 1954, mas fui derrotado. Fui vice-presidente da República do governo Juscelino Kubitschek e, por força de dispositivo constitucional, presidente do Senado. Em 1960, fui novamente eleito vice-presidente, na chapa de oposição ao candidato udenista Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio Quadros, em agosto de 1961, eu fui empossado na presidência da República, em 7 de setembro, após a aprovação pelo Congresso da emenda constitucional que instaurou o regime parlamentarista de governo. Em janeiro de 1963, com a realização do plebiscito que decidiu pela volta do regime presidencialista, eu assumi plenamente os poderes de presidente, deposto pelo golpe militar de 1964. Exilei-me no Uruguai. Em janeiro de 1963, com a realização do plebiscito que decidiu
pela volta do regime presidencialista, Goulart assumiu plenamente os poderes de presidente. Deposto pelo golpe militar de 1964, João foi exilado no Uruguai. Faleceu no exílio, no município argentino de Mercedes, em 6 de dezembro de 1976, com apenas 58 anos. Falamos sobre o populismo, seus presidentes e suas formas de governo. Espero que tenham gostado do nosso programa. Um bom dia a todos!